E a ministra do STF, Carmen Lúcia, pediu para o presidente da corte, Luiz Fux, marcar o julgamento de uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo é acusado de praticar suposto crime de genocídio contra indígenas em sua atuação durante a pandemia de Covid-19. O julgamento vai avaliar se a Procuradoria-Geral da República deve ou não abrir um inquérito para investigar a conduta do presidente em relação aos povos indígenas. Nesta quarta-feira, falando a apoiadores, o presidente falou sobre o caso. Eu vi que o ministro baixou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém. Mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente de paletó e gravata que não quer enxergar isso aí. Acha que a vida é o serviço dele, né, em casa, ou home office. Tempo tinha paletózinho e gravata, com o dinheiro da conta no final do mês, sem problema nenhum. E o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Dá tempo de mudar ainda. Tá? É só parar de usar menos a caneta e um pouco mais o coração. Bolsonaro falou sobre a fome que tem crescido no Brasil. Desde o começo a imprensa bate em mim. Né? E aos poucos, a verdade vem aparecendo. Olha, Correio Brasiliense agora aqui, ó. Correio Brasiliense, sabe aí? O Brasil tem 125 milhões de pessoas, mais da metade, que não sabem se vão se alimentar bem. Aí embaixo vem. Famílias com renda mais baixa sofrem com alta dos alimentos. Ok? Correio Brasiliense. O que eu falei em março do ano passado? Aquela política. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Estão vendo? Quer saber se a imprensa agora vai culpar os verdadeiros responsáveis? Ou vai continuar apoiando a política do lockdown? Verdade. Eu dei um exemplo anteontem. Eu conversei com o coronel Melo Araújo da CEAGESP. Ele falou para mim que os produtores de tomate, né, estavam deixando de produzir e jogando fora, porque não tem mais restaurante aberto, não tem mais quitanda aberto. E, em consequência, quando voltar a abrir, vou ter que plantar de novo, demora um pouquinho. Tem gente que acha que faz assim, o tomate aparece na prateleira. Tem que plantar de novo, vai ter escassez. O que é comum quando tem escassez? O preço sobe. É inflação. Vão culpar quem? Olha, o Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer. Ou quem não tá na rua, né? Eu sempre estive na rua. Sempre estive na rua. As últimas saídas minhas foi em várias comunidades aqui em Brasília, aqui, Chaparral, Itapuã, São Sebastião. Né? As pessoas que me autorizavam entravam na casa, pedi para abrir a geladeira da pessoa lá. Já estive em Celândia, Taguatinga também. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Então, o presidente Jair Bolsonaro, começo com você, Zé. Sua avaliação aí sobre as declarações do presidente. Olha, Vitor, primeiro sobre essa história do processo. Até então, o Supremo, ele não investiga, não processa o presidente sem autorização do Congresso Nacional, porque a Constituição assim determina, né? Para crimes anteriores ao mandato, não há possibilidade. Para crimes durante o mandato, é preciso autorização do Congresso Nacional. Houve uma reinterpretação do Supremo Tribunal Federal que entendeu que não pode processar, mas pode investigar. Eu, sinceramente, não entendo muito essa divisão, não. Quem pode processar, não pode investigar. E aí é assim que esse processo está correndo no Supremo Tribunal Federal.
Há um evidente cerco jurídico em torno do presidente e da família do presidente, e isso fica muito claro. E não é a primeira vez que isso acontece aqui na América Latina. Vários presidentes, familiares de presidentes, como vários presidentes, sofreram exatamente esse cerco jurídico. E isso traz preocupação, inclusive, de futuro, que isso são processos que vão ficando aí e que no futuro serão cobrados, né? Então, na minha opinião, para que esse processo andasse, precisaria da autorização do Congresso Nacional. Por outro lado, isso que o presidente fala é muito sério. Vitor, eu voltei de São Paulo com a impressão de que a locomotiva do Brasil, a locomotiva econômica brasileira, São Paulo parou. E uma máquina, assim, para ser retomada, é muito difícil. Eu falava com o empresário aí de São Paulo, Adalmir Gomes, e exatamente sobre essa situação. Ele disse que a economia atrasou em 10 anos. Eu acho, falei para ele, que em 15 anos, pelo menos. E quando a economia for retomada, serão novos atores, porque esses aí estão quebrados, estão fechados. Alguns já não pagam folha de pagamento. O próprio presidente Jair Bolsonaro recebeu esta orientação em reunião com empresários, de que não pagam há 2, 3 meses a folha de pagamentos. Empresas tradicionais, restaurantes, já estão todas fechadas definitivamente. O setor de eventos não é que parou, não, morreu, não ergue-se mais. Ou seja, quando a economia voltar daqui a 10 anos, serão novos atores, serão novas pessoas, novas empresas, porque a economia é viva, ela sobrevive. Agora, foi uma agressão desnecessária, gestões irresponsáveis, que a gente só vai ver isso no futuro. Mas o presente está comprometido, porque a economia é uma roda, ela não pode parar. E tem que girar. E isso está prejudicando todos os setores agora. Você, Augusto? Vocês vão ver como vai ser noticiada amanhã essa declaração, ou como serão noticiadas as declarações do presidente Bolsonaro, que só fez constatações. Exatamente isso, é como o Zé falou. São Paulo está parada. É a locomotiva e está parada. Tá? Nós estamos indo aí para a segunda geração que não vai ter oportunidade de entrar no mercado de trabalho. No ano passado já foi uma. Quem é que entrou no mercado de trabalho no primeiro ano da pandemia? Ninguém. Com o lockdown eternizado, eles querem que também em 2021 isso se repita. Né? O pessoal está chegando ao limite. Agora amanhã os jornais dirão que Bolsonaro incita o povo a se rebelar, o Bolsonaro quer a revolta popular. Nada, ele está fazendo constatações. Ele está descrevendo um cenário que só não é visto por quem não olha a rua, não sai por aí, nunca entrou no metrô, repito, ou num ônibus. E aí você vem vou dar um exemplo aqui, Carmen Lúcia, nossa Carmendes, faz tudo que o Gilmar Mendes manda agora, uma grande decepção para quem acreditou que ela seria um pouco diferente dos demais. Ela quer julgar o presidente pelo genocídio dos indígenas, então eu vou desmontar isso aí com uma informação. Todos os indígenas estão vacinados. Foi o primeiro grupo. Quem deu essa informação? O vice-presidente Hamilton Mourão. Ele cuidou disso também, acompanhou, porque ele preside aquela comissão que trata da Amazônia, a maioria dos indígenas estão lá. Não há um único indígena que não tenha sido vacinado. Qual é a morte? Qual é a mortalidade entre os indígenas? Ela sabe. Essa só viu índio brasileiro, naquelas fotos do Jean Manzon em velhos exemplares da revista O Cruzeiro que o pai guardou para ela ler. É só isso. Ela nunca viu uma aldeia indígena, ela não sabe o que é a Amazônia. E está vendo um genocídio que não aconteceu no único país do mundo onde há tribos isoladas ainda. Todos, repito, os indígenas foram vacinados pelo governo. Então, qual é o genocídio? Quantos índios morreram? Repito,
Então, bastam algumas semanas de convivência com o Gilmar Mendes para que qualquer pessoa se torne absolutamente irresponsável, como tem se mostrado ultimamente a ministra Carmen Mendes. Diga, Ana. Olha, Vitor, a gente fica questionando quando é que a gente vai conseguir ter um pouco de paz, né, dentro da pandemia. O próprio desse governo, né, legitimamente, democraticamente eleito, porque a sensação que a gente tem é que quando se critica tudo, na verdade não se critica nada, e é só o que a gente vem vendo desde 2018, aí na eleição, até então, de uma forma até surpresa para boa parte do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. O problema é que não existe críticas pontuais, não existe discordâncias pontuais, algum caminho, só há críticas, não há críticas apontadas e algum caminho, alguma proposição, alguma reunião propositiva no sentido de trazer um caminho do meio que seja para a gente começar a passar as reformas. Então, a sensação que a gente tem, Vitor, é que nós estamos diante de uma oposição que vai até o Supremo Tribunal Federal, aí, na figura de muitos dos ministros, uma oposição histérica e que parece que essa oposição que vai de políticos a agentes políticos, aos membros do Supremo Tribunal Federal, a velha militância aí na imprensa, a velha imprensa, como Augusto muito bem fala hoje, aí tomada por militantes, parece que essa turma toda tem boias, né? Que se o Brasil afundar, só vai afundar quem apoia as medidas desse governo, quem apoia um caminho, várias tentativas de progresso, quem apoia uma agenda liberal que até então nunca vista, né, nos últimos 20 anos, 15, 20 anos no Brasil, implantada e implementada por ministros como o Paulo Guedes, o ministro Tarcísio. Então, a sensação é que se o Brasil afundar, essa gente tem boia, essa turma tem boia e só vai afundar quem realmente está tentando, de alguma maneira, trazer proposições intelectualmente honestas e críticas pontuais a esse governo ou alguns ministérios e membros também aí do próprio parlamento. O Bolsonaro está certo. O presidente prevê essa crise no Brasil e essa crise a gente sabe que não é só no Brasil. Os Estados Unidos é uma nação extremamente rica. O próprio PIB aqui da Califórnia caiu de 2019 para 2020. Os números oficiais foram divulgados recentemente, de 2,8 trilhões de dólares para 2,72 trilhões de dólares. Muitas pessoas estão saindo da Califórnia, indo para estados mais abertos economicamente, mantendo todas as responsabilidades sanitárias que a gente vê que hoje é o novo normal, né, de máscaras, distanciamento, etc., mas levando o que está sobrando aqui da Califórnia para esses estados pela sobrevivência familiar. Muita gente, quando pensa na Califórnia, Vitor, pensa no Vale do Silício, nas grandes Big Techs, mas, na verdade, a grande receita bruta da Califórnia, quase 96% da receita estadual da Califórnia, vem de pequenos e médios empresários, que estão totalmente sufocados, e não apenas isso. No estado, se não o estado mais democrata da União aí americana, talvez junto com Nova York, agora em julho, o nome do atual governador Gavin Newsom vai estar na cédula para a chamada de recall. Mesmo os eleitores democratas sabem que medidas sanitárias são importantes, mas que sufocar a economia é de uma maneira como eles fizeram aqui na Califórnia e como muitos opositores querem fazer no Brasil e jogar essa conta na conta do governo federal, não dá certo. Em julho, o governador daqui, Gavin Newsom, vai estar na cédula e vai ser um momento importante na carreira política dele. E você, Fiuza, o que achou das declarações do presidente Bolsonaro? Eu começaria pela decisão da Carmen Lúcia, né? Porque a Carmen Lúcia recentemente votou a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? O ex-juiz Sérgio Moro foi aquele que prendeu o maior ladrão da história do país. A Carmen Lúcia, mudando seu posicionamento, votou
considerando o Sérgio Moro suspeito, né? Bem, a própria Carmen Lúcia foi vista há não muito tempo fazendo discurso público de que o Brasil vivia um desgoverno. Ela integra um dos poderes da República, ela é ministra do Supremo Tribunal Federal. E ela está dizendo publicamente que há um desgoverno, ela está num ataque frontal, retórico e sem fundamentação, porque quem é que vai fundamentar que existe um desgoverno? É um pouco drástico, né? Pois é, a Carmen Lúcia deu esse tipo de declaração. Eu pergunto, ela não seria suspeita para dar sequência a uma ação desse tipo, né, contra o presidente da República por genocídio contra os índios, né? Onde estão os fundamentos para indicar que o presidente causou mortandade entre os índios? Ela não tem como demonstrar e, pela conduta dela, eu a considero suspeita, porque ela está reiterada e sistematicamente tomando ações, atitudes e palavras contra o governo federal. Ela está retirando a sua própria parcialidade. Agora, a gente assiste o que se passa no Brasil, a gente assiste as políticas de trancamento, que são devastadoras e tem, sim, indicações acadêmicas de que são devastadoras, não só pela questão da fome, não só pela questão do emprego, pela questão da saúde e pela questão da Covid. As áreas mais trancadas do mundo são as que têm o pior registro de enfrentamento à Covid, são as que têm mais óbitos. Isso é fato, isso não é uma conjectura nem uma projeção. Onde está o Supremo Tribunal Federal para rever esse tipo de ação? Onde está a responsabilização desses que são os executores dos toques de recolher? O Supremo Tribunal some. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de conduta da ministra Carmen Lúcia, e eu acredito que tenha a ver com isso aí o que o presidente está registrando, ele motiva, no mínimo, que o Senado Federal, né, o Parlamento e o Senado especificamente, façam o seu papel e coloque, de uma vez, em votação, os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, porque eles, os ministros do Supremo, com ações pouco fundamentadas como essas, estão pedindo, né, que a democracia, que as instituições revejam seus atos, porque eles são, sim, altamente suspeitos nesse momento.